Olá, eu sou o Luiz Fernando, voluntário da Casa Espírita Kardecista Fraternidade Luiz Sérgio, de Vinhedo, e esse é o Gotas Fraternas. Hoje nós vamos tratar da lição de número 153 do livro Pão Nosso, que é de autoria de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. E essa lição tem como título Não Tropecemos. Então, já visualizando um pouco do que Emmanuel vai tratar, nós podemos entender esse tropeçar no sentido de insistir no erro, de perder tempo com obstáculos da vida, de estagnar, né, quando a gente fica parado, prostrado em dificuldades. Existe um ditado popular que diz que ninguém tropeça em montanhas, porque a montanha é muito grande, né? A gente vê, a gente percebe a montanha, mas é nas pequenas coisas que nós tropeçamos, que nós erramos, né? Então, tem até um outro ditado que diz, né? O diabo mora nos detalhes. É um provérbio que nos alerta a tomar cuidado com as pequenas coisas. Muitas vezes nós relevamos as nossas atitudes, as nossas escolhas erradas, porque entendemos que é um erro pequeno, é um detalhe, mas é justamente naquilo que a gente faz habitualmente que nós desenvolvemos aquilo que nós somos como espíritos eternos. Então, é por meio do hábito, daquilo que nós praticamos regularmente, que nós transformamos a pessoa que somos. Tomemos cuidado, então, com a insistência nos pequenos tropeços, naqueles erros, nas pequenas coisas. Bom, iniciando aqui o estudo da lição 153, nós temos a citação utilizada por Emmanuel. A citação é a seguinte: Jesus respondeu: não há 12 horas no dia. Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Essa citação é de João, no capítulo 11, versículo 9. O que a gente tem que procurar entender dessa citação de Jesus é que quando ele fala em dia, ele está falando no período de luz, né? O período que a gente está sob a ação da claridade do sol, da luz do sol. E é uma expressão que ele colocou aqui, naturalmente, de maneira simbólica. Quando a gente fala em luz, né, e a gente usa isso bastante, principalmente na doutrina espírita, a gente está falando do bem, a gente está falando do esclarecimento que nós devemos ter e devemos cultivar em nós mesmos, né? Que é justamente quando a gente está buscando trilhar o caminho do bem, daquilo que é bom. É lógico que aqui ele também está falando que o dia tem 12 horas, né? Ele falou, não há 12 horas no dia, como se ele dissesse que existe um tempo, um período que nós devemos aproveitar para poder nos desenvolver como espíritos, nos desenvolver como seres eternos. E ele fala aqui que se alguém anda durante o dia, não tropeça, porque ele está vendo a luz. Então a gente deve buscar fazer as nossas escolhas sob a ótica do bem, buscando o caminho do bem. Dando sequência, ele fala: o conteúdo da interrogativa do mestre tem vasta significação para os discípulos da atualidade. Não há 12 horas no dia? Então Emmanuel aqui já está falando da questão do tempo também, né? Que o tempo está igualmente disponível para todos nós. E a luz do bem, a luz do dia, também está igualmente disponível para todos. Conscientemente,
cada qual deveria inquirir de si mesmo em que estará aplicando tão grande cabedal de tempo, ou seja, como nós estamos usando esse tempo precioso da nossa existência, em especial nós que estamos encarnados, como que nós estamos utilizando, né, esse período enquanto encarnados na matéria. É lógico que nós devemos aproveitar o nosso tempo da melhor maneira possível e pautados no bem, né, procurando agir da melhor forma para conosco mesmo, para com os outros, para com o mundo, independentemente de estarmos encarnados ou não. Mas a oportunidade que nós temos de estarmos encarnados na matéria e assim, devemos considerar isso como um grande privilégio, pensando que muitos espíritos que nesse momento estão desencarnados gostariam muito de estar tendo essa oportunidade que nós temos. Então, como que nós estamos aproveitando esse momento? Nós realmente estamos utilizando de uma maneira produtiva para nós mesmos, para o nosso crescimento, ou estamos desperdiçando o nosso tempo de vida enquanto encarnados? Fala-se com ênfase do problema de desempregados na época moderna. Entretanto, qualquer crise nesse sentido não resulta da carência de trabalho, e sim da ausência de boa vontade individual. Um inquérito minucioso nesse particular revelaria a realidade. Muita gente permanece sem atividade por revolta contra o gênero de serviço que lhe é oferecido ou por inconformação em face dos salários. Então, Emmanuel aqui está fazendo uma comparação entre o mau trabalhador da vida comum, né, o mau trabalhador encarnado, no sentido de emprego mesmo, né, aquele funcionário que só reclama, aquela pessoa que não aceita serviço nenhum e fica falando que aquele serviço que está sendo oferecido para ela não é digno dela. Ele está fazendo comparação entre esse mau trabalhador que só reclama e que não faz o seu serviço e aquela pessoa, aquele espírito que se recusa a ser um servidor do bem, em razão das dificuldades que naturalmente ele vai encontrar pelo caminho. Todos aqueles que decidem buscar o bem, naturalmente encontrarão desafios. Estamos, né, num mundo de provas e expiações. Como Jesus fala no capítulo 2 do Evangelho, meu reino não é deste mundo. Nós ainda não estamos num mundo de completa justiça e de fraternidade. Nós estamos buscando construir esse mundo no nosso coração. Mas naturalmente nós vamos encontrar desafios, justamente porque o mundo tem um caminho, tem um olhar diferente sobre as escolhas que nós estamos fazendo, né? Aquilo que nós escolhemos para o bem nem sempre resulta num caminho fácil, justamente porque estamos num mundo onde existem diferenças, existem injustiças. Então, é importante que nós saibamos que esses desafios sempre estarão à nossa frente, principalmente quando nós estamos buscando caminhar no sentido do bem. Sobrevém de imediato desequilíbrio. A ociosidade dos trabalhadores provoca a vigilância dos mordomos e as leis transitórias do mundo refletem animosidade e desconfiança. Aqui Emmanuel está colocando que, novamente comparando, né, o trabalhador, aquele empregado, né, da vida comum, de qualquer emprego que nós tenhamos aqui enquanto espíritos encarnados, ele está fazendo essa comparação, falando que, da mesma forma que o trabalhador, o mau trabalhador, né, atrai uma maior vigilância do seu patrão,
do seu gerente, da pessoa que é chefe dele, né? Aquele que foge do caminho do bem atrai também para si mais dificuldades e pedras de tropeço, né? Como diz o título dessa lição. Então, essas pedras de tropeço naturalmente vão surgindo para aqueles que não estão atentos, não estão sob o caminho do bem, não estão à luz. Então, é como Jesus fala, né? Aquele que anda de dia não tropeça. Aquele que anda de dia enxerga as pedras de tropeço. Vamos dando prosseguimento aqui. Se os braços estacionam... Só um minutinho. Perdão. Se os braços estacionam, as oficinas adormecem. Ocorre o mesmo nas esferas de ação espiritual. Quantos aprendizes abandonam seus postos alegando angústia de tempo? Quantos não se transferem para a zona da preguiça porque aconteceu isso ou aquilo, em pleno desacordo com os princípios superiores que abraça? Então, a falta de ação no bem, quando a gente não está buscando fazer o bem, nos conduz a perdas de oportunidades de crescimento. Da mesma forma que aquele trabalhador, aquele mau trabalhador, o trabalhador que é preguiçoso, o trabalhador que só reclama, pode conduzir ao fechamento da sua estação de trabalho, da sua oficina, do local onde ele exerce a sua função como trabalhador. Então nós devemos insistir, persistir no trabalho do bem. É dessa forma que a gente vai ampliando as oportunidades de crescimento como espíritos eternos. E por bagatelas, grande número de servidores vigorosos procuram a retaguarda cheia de sombras, mas aquele que conserva a acuidade auditiva ainda escuta com proveito a palavra do Senhor. Não há 12 horas no dia, se alguém andar de dia não tropeça. Então, que nós consigamos seguir persistentes no caminho do bem, porque somente por meio da busca do bem, da fraternidade, da justiça, da construção do reino de Deus em nós mesmos, principalmente por meio do amor ao próximo, por meio da tolerância para com aquele que nos traz algum desafio maior. É dessa forma que nós vamos caminhar no dia, caminhar no sentido do bem, sob a luz de Deus e conseguir enxergar aquela pedra de tropeço, transformando essa pedra numa oportunidade de crescimento, como que um degrau que nos conduz a um plano mais alto. Um abraço a todos e fiquem com Deus.